Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de celebração, de adoração que nós tivemos agora. Pai, eu quero orar e pedir para que o Senhor possa nos envolver com o teu amor, com a tua presença. Derrama sobre nós, Senhor, a tua unção. Espírito de Deus, nós dizemos que você tem liberdade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pode se mover. Pai, é tão bom porque nós podemos sentir a presença nesse lugar. Abençoa os meus irmãos, Pai, para que eles possam aprender mais de Ti e que eles possam ser firmes, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão. Eu quero ministrar a palavra para você, algo que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo. Eu tenho certeza que você vai ser muito tocado e impactado. Semana passada, o meu amigo Helder pregou aqui uma palavra tão poderosa, tão forte, e ele estava falando sobre tentado na identidade. Muitas vezes nós somos tão tentados na nossa identidade de perseverar, de continuar. Nós somos tão tentados em saber se realmente você é um cristão verdadeiro ou se você está permanecendo firme. E aí eu estava meditando na palavra do Senhor e algo me saltou os olhos. Eu disse assim, eu preciso compartilhar isso com a igreja. É uma palavra simples, mas é uma palavra muito profunda e verdadeira. E o primeiro texto que eu queria ler com você é um texto que está lá no livro de Lucas 4, que fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Essa palavra fala que Jesus foi direcionado, Jesus estava cheio do Espírito Santo e ele foi direcionado pelo Espírito a ir para o deserto. Semana passada até o Helder pregou sobre isso muito bem, sobre a tentação que Jesus teve no deserto. Mas algo que nós precisamos ver é o versículo 14 do mesmo capítulo, que fala assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Irmãos, quando Jesus foi para o deserto, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Mas quando Jesus saiu daquele deserto, Jesus saiu no poder, ele saiu cheio de poder. E falar sobre Jesus é falar de uma vida de constância, falar de uma vida de continuidade, falar numa vida de retidão. A palavra lá no livro de Pedro, 1 Pedro 2, a partir do versículo 21, fala assim: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para que segui os seus passos, a qual não cometeu pecado, nem dolo se achou em sua boca. A Bíblia está falando que dolo algum, nenhuma palavra torpe saiu da boca de Jesus. Porque Jesus, ele andava no poder do Espírito. E é essa mensagem que eu quero compartilhar com você. Andando no poder do Espírito. Jesus não era uma pessoa que era irrepreensível. Jesus, ele estava mostrando como deveria andar, como deveria proceder. E Pedro está descrevendo isso. Que as pessoas não poderiam olhar para Jesus e ver algo que fosse contra o que está na palavra. Porque Jesus era irrepreensível em tudo que ele fazia. Ele estava deixando exemplo, ele estava deixando os passos dele. E o que ele estava dizendo é assim: segue os meus passos, que tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. E aí, irmãos, algo que me lembra muito esse versículo é o que está lá em Salmo 1. A partir do 1 fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo o quanto fizer prosperará. Essa palavra bem-aventurado o homem, ela significa que é muito feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, Jesus já foi um exemplo para nossas vidas, de como você andar, de como andar no poder do Espírito Santo. Algo que fala muito de Jesus é quando ele sai daquele deserto e ele começa a pregar, ele começa a orar e a curar os enfermos. A fama de Jesus corre rápido. Mas a fama de Jesus corre rápido porque Jesus, ele estava cheio, ele estava no poder do Espírito Santo. Ele estava sendo guiado pelo poder do Espírito Santo. Eu sei que talvez nesses dias tenham sido dias que nós estamos passando por tribulações, ou passando por dificuldades, ou então a nossa fé está em xeque. Aquilo que nós acreditamos está em conflito. Aquilo que nós acreditamos verdadeiramente acaba sendo abalado pelas circunstâncias. Mas Jesus nos deixou exemplo para que eu e você pudéssemos seguir os passos dele. E sabe qual é a promessa? Você será plantado. Você será como essa árvore plantado junto a um ribeiro de água, que tudo que você fizer será bem sucedido. E aí você pergunta assim: pastor, mas Jesus foi esse cara, Jesus é Jesus, né? Mas eu posso te mostrar, meu irmão, que outros homens na Bíblia estavam cheios do poder do Espírito Santo e foram fiéis ao Senhor, irrepreensível, em todos os momentos. Até nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de perseguição, eles foram fiéis. E um desses homens que eu quero falar com você é Estevão. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 6, logo no comecinho, que o número de discípulos estavam crescendo. O número de discípulos estava crescendo, cada vez mais pessoas estavam aceitando Jesus. E a quantidade de discípulos estavam crescendo. E aconteceu que os próprios discípulos, 12, eles estavam fazendo o trabalho de distribuir o alimento nas viúvas, nos necessitados. E algumas pessoas começaram até a reclamar porque não estavam sendo assistenciados. Então os discípulos disseram assim: olha, nós precisamos escolher homens que sejam fiéis e que sejam cheios do poder do Espírito Santo, que tenham sabedoria para conduzir, para distribuir, para compartilhar. E sabe o que acontece, irmãos? O primeiro nome que está lá é o nome de Estevão. E fala assim: e quanto nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem de fé e do Espírito Santo. Estevão era conhecido como esse homem de fé e cheio do Espírito Santo. Estevão era esse homem irrepreensível. Estevão era esse homem que estava seguindo os passos de Jesus. Estevão era esse homem que estava caminhando, que não estava se corrompendo. Mas Estevão estava sendo fiel. E ele tanto tinha fé,
como ele também estava cheio do Espírito Santo. Irmão, você sabia que quando você está cheio do Espírito Santo, tudo à sua volta muda? O Senhor faz algo na sua vida que você, às vezes, você fica se perguntando: foi eu, Senhor? Tem certeza que foi eu que fiz isso? Pedro, irmãos, era um simples pescador. E a Bíblia fala no livro de Atos que eles estavam orando. Jesus já tinha subido aos céus e eles estavam orando. E o Espírito Santo invadiu aquela casa. Todos eles foram tomados pelo Espírito Santo. Todos eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam fora disseram assim: eles estão embriagados, eles estão bêbados. E sabe o que aconteceu? Pedro saiu e começou a pregar. Então, depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas. Irmãos, 3.000 pessoas aceitam a Jesus e reconhecem Ele como Salvador. 3.000 pessoas permitem que a palavra de Jesus entre na vida delas. Por causa de Pedro, um simples pescador. Por causa de Pedro, talvez não era um doutor no que ele estava falando, mas ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, irmãos, está com você, quando você está cheio do poder do Espírito Santo, tudo o que você faz vai impactar a sua volta. Vai impactar pessoas. Elas vão olhar para você e vão dizer: algo de diferente tem em você. Seu rosto brilha. É o Espírito de Deus. E olha o que o texto fala sobre Estevão. Ainda no capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Olhando para a vida de Estevão, irmãos, Estevão estava tão envolvido no que ele estava fazendo, que pessoas foram acusar ele, pessoas estavam questionando Estevão, porque ele estava pregando a palavra de Jesus. Mas Estevão estava tão cheio do Espírito de Deus, que aqueles que o acusavam não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele estava falando. Quantas pessoas já negaram a fé? Quantas pessoas já deixaram de acreditar? Quantas pessoas não resistiram à tribulação, ou até mesmo fraquejaram e desanimaram, até mesmo disseram assim: eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber do Evangelho. Quando tem a primeira tribulação, quando passa pela primeira dificuldade, você já corre. Sabe por que isso está acontecendo? Porque nós não estamos nos enchendo dele. Nós não estamos nos enchendo da presença de Deus. E nós estamos andando, achando que estamos protegidos, quando na verdade nós estamos vulneráveis. E nós achamos que só pelo simples fato de você pegar uma Bíblia e dizer que tem na sua casa, ou dizer que talvez você aceitou a Jesus, você é um bom seguidor. Nós precisamos andar em constância, irmãos. Nós precisamos andar em perseverança.
mas buscando a Deus, se alimentando dele, se alimentando da palavra, se alimentando do Espírito de Deus, nós só vamos ser cheios de algo se você se alimentar disso. Daquilo que você se alimenta, é daquilo que você é cheio. É até uma coisa engraçada, teve uma pregação que eu falei, que o seu suor, o suor do seu corpo, é reflexo daquilo que você se alimenta. Então, quando você se alimenta do Espírito de Deus, você vai ter um cheiro, que é o cheiro da presença dEle. É o cheiro de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, Ele habita em mim. Ele habita dentro de você. Você é a morada, você é a habitação dEle. E como morada e habitação, você precisa saber que Ele está dentro de você. E você pode usar Ele em qualquer momento que você precisar. Estevão era um homem cheio de fé, mas ele é cheio do Espírito Santo. Ele era fortalecido nele. A igreja, irmãos, ela precisa de pessoas que se submetam ao Espírito de Deus. A igreja precisa de pessoas que sejam verdadeiros adoradores. Um dia Jesus estava pregando para uma mulher samaritana, e Jesus estava falando isso com ela, que Deus procura adoradores que são verdadeiros. Pessoas que são verdadeiras naquilo que estão fazendo. Você sabe o que é interessante? Esse é um tempo que você tem que se mostrar que você é um verdadeiro seguidor de Jesus, e você está lá para ser inabalável. Porque talvez, para onde você está olhando, você está encontrando dificuldade, você está vendo coisas que estão contra você. Você bate num canto e você vê dificuldade, você olha para outro e está vindo perseguição. E aí você talvez se pergunte, questione, diga: Senhor, onde é que o Senhor está? Nós precisamos se submeter ao Espírito de Deus e reconhecer quem Ele é. Reconhecer quem o Espírito é na sua vida e o que Ele já fez. Deixar as tribulações, deixar as angústias de lado. Parar de ficar olhando o hoje. Parar de ficar olhando o que está acontecendo. Esquecendo do que a palavra fala, que a fé é a certeza daquilo que você espera. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua confiança? Aonde está o seu Deus? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Será que você não está se contaminando com as más conversações, com o que está à sua volta? Será que você não tem parado diante daquilo que você tem escutado, ou daquilo que você tem ouvido, ou das pessoas que têm lhe questionado? Porque muitas vezes nós temos amigos que são parecidos com a esposa de Jó, que olha e diz assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Isso lá presta. Ou então você fica o crente 007, o cristão 007, que é escondido. Na rua todo mundo sabe que você não é cristão, porque a sua conduta, a maneira que você fala, da maneira que você se comporta, não condiz. Irmãos, eu lembro que um dia eu estava na minha casa e eu fui assistir uma série. Muitas pessoas estavam falando que estava passando uma série muito legal no Netflix. E o pessoal disse assim: essa série é muito legal e tal, e tem uma história legal. E eu não sou muito de assistir série. Na verdade, eu não assisto série.
Mas tantas pessoas estavam dizendo que ela é legal. E aí eu disse assim, sabe de uma coisa? Eu vou assistir essa série. E aí eu liguei e comecei a assistir o primeiro episódio. Irmãos, no primeiro episódio, eu acho que nos 10 primeiros minutos daquele filme lá, daquela série, eu escutei tanto palavrão e tinha tanta imoralidade que você tinha que ficar com o controle o tempo inteiro para passar aquilo. Na mesma hora, eu tirei aquela série e eu disse assim, Senhor, isso para mim é uma má conversação. Isso para mim está corrompendo os meus costumes diante de Ti. Eu estou vendo algo que não Te agrada, que não agrada o templo do Senhor. E eu estou escutando uma coisa que não vai Te agradar, porque aquilo que eu estou escutando, eu estou me alimentando. Sabe o que ia acontecer de uma forma natural? Eu ia começar a falar aquilo. E aí você talvez fique assim, nossa pastor, sério? É lógico, irmãos. Às vezes, muitas vezes você não fala a palavra em si, mas você pensa. Você fala de outra maneira. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Não corrompa aquilo que Deus é na sua vida. Não corrompa aquilo que o Espírito é dentro de você. Você é o templo, você é a habitação. E aí você talvez diz assim, pastor, mas talvez vão me chamar de careta se isso acontecer. Olha o que a Bíblia fala lá em 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se alguma coisa te acusar, se alguma coisa vier contra você, saiba que você é bem-aventurado, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Irmãos, eu e você precisamos saber que nós somos filhos de Deus. Nós somos co-herdeiro com Cristo. E você precisa entender que o perder, o morrer, o sofrimento que está acontecendo agora, não pode se comparar à glória que há de vir, à glória que há de chegar sobre a sua vida. Essa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que virá sobre você. Isso é a palavra de Deus. Paulo fala isso aos Romanos. Em Romanos 8,16 fala assim, o próprio Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Eu tenho que tomar posse das promessas de Deus. E eu tenho que saber com quem eu estou andando e para onde eu estou indo. Eu tenho que saber que as coisas velhas passaram e tudo está se fazendo novo. Eu tenho que saber que eu sou uma nova criatura. Eu tenho que saber que eu tenho que ser constante em todos os momentos, no meio da dificuldade, no meio da angústia, no meio da crise. Mas eu vou andar no poder do Espírito. E aí você está falando talvez, mas Jesus era Jesus. Apesar dele ter sofrido, apesar de ter acontecido o que aconteceu com ele, ele era Deus. Mas Estevão, ele foi fiel até a morte também. Em Atos 7, versículo 54, fala assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremetaram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. É tão bonito ver a vida de Estevão, é tão bonito ver o que Estevão estava fazendo, porque Estevão estava sendo apedrejado, mas Estevão falou uma palavra que Jesus também tinha falado em Lucas 23, quando ele diz: Senhor, não impute os pecados a eles não sabem o que faz. Jesus estava naquela cruz e estava pedindo a Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai olhar para o seu irmão e vai se compadecer dele. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, quando você andar no poder dele, você vai olhar a dificuldade à sua volta e você vai reconhecer quem é o seu Deus e o que ele pode fazer. Quando você reconhece o que ele pode fazer, você começa a declarar sobre a sua vida. Você começa a reconhecer isso sobre a sua vida. E você sabe quem é aquele que começou a obra em você. Porque ele é fiel para completar, irmãos. Você precisa ser constante. Você precisa ser fiel. Lá no livro de Salmo 128, 1 fala assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Você precisa ser um bem-aventurado, mas você precisa ser constante. Você precisa continuar a caminhada. Você precisa entender que não parou. Nós estamos apenas começando. O pastor Eibe fala uma palavra muito poderosa, que ele tem costume de dizer: isso é só o começo. E nós estamos só no começo, irmãos. Aí você está dizendo assim: meu Deus do céu, estou só no começo da tribulação. Não. Só no começo do que Deus está fazendo na sua vida e está transformando a sua vida. Porque antes eu era um pecador que não valia nada. E agora eu sou filho, uma nova criatura. E eu preciso saber aonde eu estou firmado. Eu quero encerrar essa palavra, mas antes de encerrar, eu queria ler o último texto com você, que está lá no livro de Mateus 7, 24, fala assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-a-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não a compreendem, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você precisa entender que você está sobre a rocha, que você escuta a palavra do Senhor, mas você está construindo a sua casa sobre uma rocha. Você não está construindo a sua casa sobre a areia. Porque quando você constrói a sua casa sobre a areia, quando vier a dificuldade, quando vier a chuva, a casa cairá. Mas quando você constrói sobre a rocha que é Jesus, quando tudo vier à sua volta e tudo estiver batendo de um lado e do outro, você permanecerá firme em todo o tempo.
Irmãos, escolha andar no poder do Espírito de Deus. Escolha andar com Ele. Talvez nem todos os momentos sejam momentos alegres ou momentos fáceis. Mas eu posso te garantir uma coisa. Será bem mais fácil passar todo esse momento com Ele. Será bem mais fácil você entender que Ele é aquele que te sustenta, aquele que te dá a confiança, aquele que põe você sobre um lugar seguro. Será bem mais fácil você entender que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus. Será bem mais fácil você entender. Eu queria orar com você. Queria agradecer ao Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, pregando e eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. E a minha oração é que você possa ser tocado na sua casa. Que você possa ser envolvido pela presença. Que você possa voltar à intimidade com Ele. Você precisa ter relacionamento com o Espírito de Deus, irmãos. Você precisa ter essa ligação, essa intimidade. Você precisa ser íntimo dEle. Eu quero orar com você. Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar de uma maneira tão real, tão palpável. Eu oro, Senhor, para que essa mesma presença, essa mesma atmosfera, os meus irmãos possam sentir, aonde eles estiverem, que eles possam ser tocados, que eles possam ser encorajados, que eles não venham temer, mas que eles possam ser confiantes e que eles possam andar no poder do Espírito. Que eles possam saber que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo. Que nenhuma arma forjada há de prevalecer contra eles, mas que eles permaneçam fiel, que eles não venham largar, que eles não venham abrir mão das promessas, que eles não venham abrir mão, Senhor, de ter uma intimidade, um relacionamento contigo. Faz os meus irmãos sentirem saudade de orar, saudade de estar na presença, saudade de ler as Escrituras e se alimentar, saudade de passar noites íntimos, de intimidade, de oração contigo. Nós queremos ser cheios de Ti, Espírito de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Que eu venha ser a Tua casa favorita. Que eu venha ser a Tua habitação favorita. Que eu venha ser um lugar santo. Que o meu corpo venha ser santo. Que a minha vida venha ser santa. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão.